bem? Estamos mais uma vez aqui, né? Nessa tarde de sol aqui na minha cidade aqui para meditar mais um pouquinho da palavra de Deus e alguns ensinamentos para nós, né? O texto mais conhecido do livro de Crônicas e um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, que é da Bíblia, diz assim: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Esse texto é um texto muito usado por nós, na casa de Deus, nos cultos, né, na abertura de culto, né, mensagem, pregações. Mas a gente tem que atentar. Eu gosto muito de ler um texto e o contexto do texto, né, que essa palavra de Deus aqui era para Salomão, quando da construção do templo. E olha só o que diz o versículo 13, o versículo anterior. "Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo," aí continua, "e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Notem bem que Deus ele deu as três possibilidades para Salomão: se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo. Três situações. Nessas três situações, são três situações graves, e ele diz se ele vai fazer essas coisas. Ele está dizendo que ele vai determinar isso, né? Fechar os céus quer dizer parar de chover, né? Dando grande prejuízo. Nós temos que levar em consideração que naquela época não havia alimentos industrializados, e mesmo esses que são industrializados hoje dependem da chuva, dependem do clima da terra, né? Qualquer alimento que nós consumimos depende do clima, né? Ele disse, ele ordenar aos gafanhotos, sabendo que naquela época as pessoas comiam o que plantavam, comiam o que colhiam, ou que pastoreavam, os que criavam gado, eles dependiam muito do verde, das plantas, seja capim, seja hortaliça, seja árvore frutífera, era o que tinha. Então, se Deus enviasse os gafanhotos, comeriam tudo, né? E temos também a seguinte questão: se eu enviar a peste. A peste quer dizer se eu enviar a doença, se eu enviar o mal que vai atingir com chagas a sua carne. Olhem bem, irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis nessa época. Eu creio piamente que Deus, ele não melhora e nem piora. Deus, ele não envelhece. Deus, ele não perde a sua essência. É difícil falar de Deus, quase impossível falar de seus atributos e totalmente impossível defini-lo. Porque nós temos uma limitação perto da grandeza de Deus. A presença de Deus enche toda a terra. Então é por isso que Deus ele enfatizava no Antigo Testamento a que ninguém tentasse desenhá-lo ou tentasse moldar alguma estátua dizendo ser ele, porque é impossível a qualquer ser humano definir e imaginar a aparência de Deus. Deus diz que quando nos criou, criou a sua imagem e semelhança, mas não quer dizer que nós somos parecidos com Deus na forma física. Tem muito mais a ver com a forma espiritual, certo? Mateus 24, 7 vai dizer que porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus está falando do princípio de dores, o tempo próximo do fim. Nação contra nação, reino contra reino.
Nós estamos vendo notícias na televisão aí de grandes potências se mobilizando agora, nesse momento, né? Nessa época nossa agora aqui. Haverá fomes, muitos terremotos, tem fomes e terremotos, né? Até aqui na nossa região está tendo terremoto, né? Na nossa divisa do estado que está tendo terremoto. E pestes. Pestes quer dizer doenças, quer dizer pragas na carne humana. Então essas coisas estão vindo para dizer para a igreja como a igreja se porta diante dessas questões, né? Há quem defenda que a igreja não deveria fechar e não deveria de forma alguma parar com seus cultos públicos. Eu tenho amigos que as igrejas deles não fecharam, estão funcionando normalmente, e algumas com pouca restrição. Mas aqui na nossa região todos obedeceram à ordem governamental e fechou-se as portas. Então a igreja passou a usar as ferramentas tecnológicas, as ferramentas de comunicação à distância, muitas delas. E, de certa forma, é um meio de se comunicar, meio de falar de Deus, até porque a igreja somos nós, né? A igreja, cada um de nós representa a igreja de Deus. Mas também nós devemos entender que a igreja ela perdeu muito do calor humano. Então, quando Deus, eu entendo que também é da seguinte forma, quando Deus envia, ou se Ele permite tal coisa, é um ensinamento porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam, ajudam junto, têm o mesmo objetivo para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus como igreja, nós devemos entender esse momento que a resposta para a igreja está na palavra. Então, se Deus enviou ou Deus permitiu essa peste, aí ele responde no versículo 14: se esse povo que se diz chamar pelo meu nome, primeiramente se humilhar, reconhecer a soberania divina, orar. E quando eu coloco em oração, geralmente, se eu me prostro de joelhos, se eu me coloco sentado, se eu me coloco abaixo, se eu abaixo a minha cabeça e fecho os olhos, são atitudes que demonstram a minha baixeza em relação a Deus, em relação a quem eu devo prestar reverência. Então é o momento da igreja se humilhar, é o momento da igreja orar, é o momento da igreja buscar a minha face. Que seria buscar a minha face? É encontrar na palavra de Deus o conhecimento. E é isso que talvez, provavelmente, eu creio nisso, que essa pandemia está colocando todo mundo em casa. E todo mundo em casa, muitas das vezes a Bíblia não é aberta. Pela maioria dos cristãos, ditos cristãos. A maioria dos cristãos abre a Bíblia no dia do culto, no domingo. Porque assim o pastor ou o dirigente cita o texto e nós vemos muitas das vezes a pessoa não saber nem aonde está o livro de Mateus, porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Deus está falando com você, meu querido, Deus está falando comigo. Busque a minha face, chegue perto de mim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É uma questão de reciprocidade, né? Mas a atitude de Deus já foi tomada. Ele nos amou, Ele ofereceu o seu sacrifício. Nós estamos da lição que Deus partiu dele a atitude de reconciliar com o homem que está errado. Olha só que grande amor. Mas Ele quer que nós reconheçamos isso. Reconheçamos parte de nós buscar a sua face. E Ele diz mais, se converter dos seus maus caminhos. Olha só, o povo que se chama pelo nome de Deus tem que se converter dos seus maus caminhos. Dura essa palavra, não é? Mas serve para mim, mas serve para ti. Uma vez pregando na igreja eu falei, qual de nós teria coragem de expor todos os nossos pensamentos num telão agora aqui na igreja? Eu não teria. Você teria? Você teria coragem de expor tudo que passa na sua cabeça num telão para todo mundo ver? Claro que não.
Somos pecadores. Somos seres que precisamos de Deus todo dia e todo momento. Se Pedro tivesse conseguido andar sobre as águas e ido até Jesus, o que seria de Pedro? Nós temos que entender que a missão da igreja é essa. Nesse momento, não é ficar discutindo se tem que abrir ou fechar. Há quem defenda que a igreja não poderia fechar. Há quem defenda que a igreja tem que ficar fechada, porque somos submissos à autoridade. Mas lembrando que a autoridade, em Romanos 13, é exousia. A palavra grega exousia é aquele que faz o bem para o povo, aquele que está incumbido de fazer algo para o bem do povo. Então dá a interpretação também de se o governante for um tirano, se um governante estiver fazendo coisas contra a vontade de Deus, dá a interpretação de que ele não é mais instituído por Deus, dá essa margem, não quero entrar nesse detalhe, se bem que no governante da época de Paulo ali eram imperadores romanos bem prejudiciais à igreja. Então Paulo diz que ele toda a autoridade, toda a potestade, algumas traduções diz, são divinamente colocada lá por Deus. Então nós temos que entender. Olha bem, irmãos, gostaria de citar alguns exemplos aqui para o vídeo não ficar muito longo. Josué no capítulo 2 é relatada a morte de Josué, né? No capítulo 8 diz que Josué faleceu com 110 anos e sepultaram-no na sua herança, em Timnat-Heres, no Monte Efraim, tal. No versículo 11, então já os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Aquela geração morreu, nasceu uma outra geração que passou a servir aos Baalins. E se nós lermos o livro de Juízes, no capítulo 3, nós vemos duas servidões de Israel. A primeira, sobre essa servidão de Cusã-Risataim por 8 anos. Depois, sobre Eglon, rei de Moabe. Nós temos a servidão no capítulo 4, sobre Jabim de Canaã. Nós temos no capítulo 6, Midianitas. Todos estes, Deus levanta Otiniel, Deus levanta Eude, Deus levanta Sangar, Deus levanta Débora, Deus levanta Gideão para dar livramento ao povo. Mas em todos esses momentos, em todos eles, diz que o povo se arrependeu. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a gente passe a entender a nossa posição como igreja. Porque a gente tem que buscar a Deus e buscar a sua face todos os dias. Que possamos entender a palavra de Marta, que disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Seu irmão já estava morto há 4 dias e Jesus atendeu o seu pedido. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. E tenham todos uma quarentena de paz. Amém e amém.